Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Esse foi o tema da segunda aplicação do Enem 2022. Tema muito importante, muito interessante para nós. E eu vou te ensinar literalmente nessa proposta como você pode colocar uma boa tese, bons argumentos, bons repertórios socioculturais e boas propostas de intervenção. Então, fique atento! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que eu possa te direcionar na escrita da segunda aplicação do Enem 2022, que trazia para nós o enunciado: medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. É muito importante que você saiba observar quais são as palavras-chave desse enunciado. Uma palavra-chave é a palavra medidas. E aí nós temos especificamente uma discussão que fala medidas para o enfrentamento. Muitas vezes os alunos encontram esse medidas para enfrentamento e pensam assim: nossa, será que eu preciso basear o meu texto inteiro em propostas de intervenção? Não, esse medidas para o enfrentamento, ele serve basicamente para ser um lembrete da sua proposta de intervenção. Então, você tem esse termo aí só para te lembrar de em algum momento colocar a sua proposta de intervenção. Outra coisa importantíssima é a palavra recorrência. Quando aparece escrito a palavra recorrência, você deve deixar claro que essa questão da insegurança alimentar não vem de hoje, que ela vem se arrastando ao longo dos últimos anos, ela é persistente, ela é permanente. Me lembra muito a proposta do Enem de 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Essa recorrência é o mesmo que persistência. E quando nós falamos de insegurança alimentar, estamos falando basicamente das pessoas que não sabem se terão a próxima refeição com a qualidade ou a quantidade considerada adequada. O que seria uma ótima tese para você? Que você deixasse muito claro no seu texto que a insegurança alimentar no Brasil é um grande desafio e que medidas são necessárias para solucionar essa questão. O que você pode colocar na sua argumentação? Olha, como argumento, eu acho que uma parte muito importante para você conseguir se segurar e para você conseguir defender essa recorrência é a questão da desigualdade social. Você pode dizer, por exemplo, que no Brasil é recorrente a insegurança alimentar porque há várias gerações e nós temos uma grande desigualdade. E com essa grande desigualdade social que nós temos no nosso país, realmente nós teremos pessoas que não conseguem ter acesso ao mínimo de alimento, o que é extremamente problemático, o que é extremamente preocupante. Além de você falar, por exemplo, dessa questão da desigualdade social, você pode comentar também sobre a intensificação da insegurança alimentar durante o período de pandemia. A pandemia ela fez com que várias pessoas entrassem em situações de insegurança alimentar, principalmente pela falta de recursos, principalmente pela dificuldade financeira de grande parte dos brasileiros que tiveram que deixar de se deslocar. E nós tivemos um aumento considerável no que diz respeito à questão da insegurança alimentar. A pandemia, ela pode e deve ser colocada no seu texto e ficaria interessantíssimo se você trouxesse para a sua discussão. Seria muito interessante também que você deixasse claro que nós temos produtos com preços muito altos se levarmos em consideração o valor do salário mínimo. Nós temos a inflação sobre produtos alimentícios que não para de subir e o salário não consegue atingir as mesmas proporções de aumento. Como consequência desse processo, as pessoas conseguem comprar cada vez menos nos supermercados. E comprando menos nos supermercados, nós já sabemos qual será a consequência. Aqueles que já compravam um pouco entram em situações de insegurança alimentar e alguns deles acabam até mesmo passando fome, o que é extremamente desafiador, o que é extremamente problemático para nós.
Por último, para nossa argumentação, você pode comentar também sobre a própria questão do desemprego. Nós temos alguns milhões de brasileiros desempregados e essas pessoas que estão desempregadas, muitas delas buscando emprego há muitos anos, elas não conseguem obter recursos para conseguir alimentação adequada. E aí, como consequência desse processo, muitos acabam sofrendo claramente com a insegurança alimentar. O desemprego ele tem uma relação direta com esse processo. Engraçado porque a própria pandemia também tem uma relação direta com o desemprego. E uma coisa vai, de certa forma, levando a outra, o que é extremamente desafiador. Vamos pensar agora em alguns repertórios socioculturais que você poderia colocar nesse texto? Você poderia colocar nesse texto, por exemplo, como repertório sociocultural, O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Na obra, você tem uma catadora de material reciclável que muitas vezes não tem alimento suficiente para dar para os filhos, ou tem alimento que não tenha qualidade suficiente. É muito comum que ela se alimente de restos de animais, de ossos, que ela faça sopas de ossos para oferecer para os filhos. É muito comum que ela tenha muita dificuldade de oferecer para a família itens básicos para a nutrição, como arroz e feijão. Você pode citar Quarto de Despejo para falar sobre essa questão da insegurança alimentar, que ficaria excelente na sua redação. Uma outra referência que ficaria muito interessante para você seria a obra Vidas Secas. Não sei se você já leu Vidas Secas, mas em Vidas Secas nós temos uma família que tem condições extremas de sobrevivência, de pobreza, de miséria. E na primeira página do livro, por não ter o que comer, eles resolvem comer o papagaio de estimação. Olha o ponto da insegurança alimentar. As pessoas não conseguem ter o que comer e acabam comendo o papagaio de estimação por não ter alimento. Isso é uma situação de insegurança alimentar e mais, né? Passa a ser uma situação de fome e a tentativa de satisfação da fome de forma desesperada. Você pode citar a família do Fabiano em Vidas Secas. Um outro repertório que você pode colocar é a própria Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, no artigo 6º, ela garante alimentação aos indivíduos. Mas até que ponto as pessoas conseguem de fato ter alimentação? Até que ponto as pessoas conseguem se alimentar da maneira adequada? Ainda estamos muito distantes dessa realidade e você pode trazer a Constituição Brasileira como repertório sociocultural. Além de trazer a Constituição, você pode até mesmo citar uma obra de arte. Você pode comentar sobre a tela Os Retirantes, do Cândido Portinari, para falar que aquela figura esquálida do retirante, aquela figura muito magra do retirante, vivendo situações graves de fome e de insegurança alimentar, ela é uma situação extremamente preocupante que pode ser a cara do futuro do Brasil, visto que nós temos números preocupantes e crescentes de pessoas com insegurança alimentar. Você consegue fazer o gancho com Os Retirantes, do Cândido Portinari e ficaria excelente e inesperado como repertório sociocultural. Agora vamos pensar juntos em algumas possíveis propostas de intervenção. Uma primeira proposta que a gente pode colocar no seu texto, e você pode colocar a cargo do Ministério da Economia, seria um aumento da distribuição de programas como Bolsa Família para a população, de forma que se consiga atender todas as pessoas em situação de insegurança alimentar. Passamos por um recente aumento do Bolsa Família, mas é necessário que ele atinja todas as pessoas que realmente precisam. Nós temos ainda no nosso país muitas pessoas que dependem do benefício, mas que não conseguem adquiri-lo. E essas pessoas elas vão acabar passando fome e vivendo situações de insegurança alimentar. Então é necessário que haja esse aumento na distribuição do benefício por parte do Ministério da Economia. Além disso, você pode propor por parte do próprio governo federal um aumento expressivo no valor do salário mínimo, de forma que a população consiga acompanhar essa alta no preço dos alimentos e consigam comprar com mais abundância os recursos necessários, algo que não tem acontecido com grande frequência no nosso país e que é uma situação extremamente preocupante. Por último, você pode colocar na sua proposta de intervenção que é necessário que as prefeituras criem mais restaurantes populares e locais de vendas de alimentos a preço de custo para a população, para que as pessoas possam de fato se alimentar e para que elas parem de sofrer diretamente com essa questão da insegurança alimentar. E aí,
Gostou do nosso vídeo? Conseguiu aprender bastante? Agora você tem mais segurança para fazer a proposta? Se sim, não deixe de clicar no joinha para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se também no canal Aprendi com o Papai e clique no sininho para notificações. Se você precisar de qualquer coisa, me chame também lá no Instagram, no @AprendiComPapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!